Boa noite, minhas queridas colegas, meus queridos colegas. Estamos aqui para começar mais um módulo do nosso curso Estudos do Currículo da Educação Musical Steineriana. Hoje começamos o módulo 4, que será voltado para o currículo do sétimo ano. E como convidada, nós temos a professora doutora Nina Veiga. A professora doutora Nina Veiga é idealizadora do Ateliê de Educação, doutora em Educação e artífice, ativista delicada, escritora, educadora steineriana e investigadora das artes manuais. Com oficinas e workshops ministrados em diversos países e no Brasil, desde a pandemia de Covid-19, transferiu toda a sua produção para a EAD de modo afetivo e efetivo. Tem livros e diversos artigos publicados. É colunista do portal Eu Sem Fronteiras e o Pensar Selvagem. Idealizadora, realizadora e coordenadora das pós-graduações em Artes Manuais para a Educação, Artes Manuais para o Brincar e o Currículo dos Trabalhos Manuais na Educação Steineriana. Desde 1991, em seu ateliê pedagógico terapêutico, cria peças e instalações em arte do fio, além de brinquedos inspirados no conhecimento antroposófico. Ação social que reúne mulheres artífices do brinquedo para a geração de renda, a levar em conta as relações do terrano e as necessidades da criança contemporânea. Valoriza o trabalho das mãos em contato com materiais e concepções que possibilitem a composição de uma ética, de uma estética e uma política que promova a vida de qualidade. Mestre em Cultura e Linguagem e psicopedagoga artística. Doutorou-se pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Universidade de Lisboa. É investigadora das artes manuais e da literatura no IELT, Instituto de Estudos de Literatura Tradicional da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Apoia grupos e instituições na arte de compor, pensar, sentir e agir, na composição de conhecimento por uma estética da vida viva. Desenvolve trabalhos de formação pessoal e profissional, especialmente para artífices e escritoras no Brasil e no exterior. Suas oficinas associam o saber teórico conceitual às artes manuais como modo de existir e a escrita como produção de si e do mundo. Então, eu quero falar mais uma coisinha sobre a Nina. Eu a considero como a minha co-orientadora do meu mestrado. Que foi, não é, Nina? Ela foi a minha Mais ou co-orientadora menos. paralela, não é? Me acompanhou todo no meu mestrado. Muito bem. A palavra é sua, querida Nina. Então, quero dar boa noite, começando a agradecer a nossa querida professora mestra Inês Hart. É uma alegria estar aqui com os seus alunos e alunas musicais, não é? E eu preparei para essa noite um trabalho em três momentos. Num primeiro momento, uma introdução, depois a gente dá um intervalinho assim de conversa para não ficar só a apresentação começa a dar uma angústia. Eu ainda tenho um certo calafrio toda vez que eu entro numa sala de Zoom por causa da pandemia. Ainda me sinto muito bem. Mas a gente vai tentar criar esse ambiente meio redondo, mais afetivo. Mas é gatilho para mim, saibam disso. Bem, e aí, depois desse intervalinho, volta a apresentação, eu concluo assim, trazendo a última parte do que eu preparei, e aí a terceira parte a gente conversa, que vai ser a parte mais gostosa, não é? Eu gosto. Então é isso. Se vocês me permitem, começarei, pode ser?
Então, já deixei tudo preparadinho aqui. Como sempre, pode dar tudo errado, mas a gente tenta. Então, estou colocando, compartilhando. Apareceu aí, Inês? Ok, então tá. Então, vou começar. Bem, eu vou começar falando dessa foto que eu escolhi para dar início ao nosso a nossa conversa de hoje, que se intitula Princípios da Antroposofia da Imanência. E eu coloquei essa foto com os reinos, não é? Aí então a gente vê o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o hominal. E entre eles, múltiplos outros reinos. Por quê? Porque a gente fala de quatro, mas nessa cena tem muitos micro-organismos, muitos, de protozoários, amebas, tem de tudo aí. E a gente não considera, mas o ar também é um, um elemento constituinte dessa foto. Fora isso, tem a própria magnitude é, que nos reuniu aqui hoje. O digital, com o seu aporte físico, material imenso, o digital ele é concreto, ele é completamente material. Digamos que hoje em dia o que tem de mais material é esse digital, e está conosco aqui também. E a gente pode dizer que ele é um reino à parte, não é? Muito bem, então vamos lá. Deixa eu ver onde que eu estou. Aqui, achei. Então, essa nossa conversa aqui, ela vai ser um prolegômeno. Ou seja, eu pretendo trazer os elementos, mas sem fechar. Então, eu escrevi assim: depois eu vou passar essa apresentação para vocês. Essa, esses escritinhos que eu coloco no rodapé é o meu texto indo, tá bem, gente? Eu gosto de fazer uma aula que mistura uma técnica francesa, que é ler a aula, com eh, pitadas de comentário. Essa aula é um prolegômeno. Vou apresentar princípios básicos, conceitos e metodologias essenciais para a compreensão do assunto, sem a pretensão de chegar à conclusão final. Pois a primeira característica que posso trazer da antroposofia da imanência é sua atualização constante. Quem chegou antes acabou de escutar a professora Inês Hart falando exatamente isso. Eu já não sou a mesma, eu sou outra, e parece que eu já estou mudando de novo. Exatamente. Se você está presente ao presente, se você é contemporâneo ao contemporâneo, você está sempre em atualização. Isso não desqualifica a produção de conhecimento, pelo contrário, dignifica. Então, eu queria começar falando da minha referência máxima, que é a minha tese de doutoramento. Ela está aqui, ó, onde eu operei e inaugurei a expressão antroposofia da imanência. Então, o título da minha tese de doutoramento é Fiar a escrita, políticas de narratividade, exercícios e experimentações entre arte manual e escrita acadêmica. Um modo de existir em educações inspirado em uma antroposofia da imanência. Então, o que eu quero trazer para vocês é que a tese ela é toda bordada, tecida, costurada, tingida. Na minha tese, eu operei com a antroposofia.
Eu não falo sobre antroposofia. Eu opero e assim, a concretude dessa operação é justamente perceber o pensar, o sentir e o querer juntos quando você interage com a tese. O pensar, como toda outra tese, uma elaboração intelectual, mas, como toda tese em antroposofia, oxalá fosse assim mesmo, mas junto a Rudolf Steiner, a escrita ela não se limita ao intelectual, ela se abre às intuições, e a gente vai ver um pouco isso mais adiante. Ixi, tem bichinho aqui latindo, peraí. Onde é que tá? Não dá para ouvir nada, Nina, fica Não dá tranquila. para escutar o latidinho, Não, não? não. Ai, que bom. Então, vou continuar. Obrigada. E aí, essa, essa política de narratividade, ela mesmo faz com que o pensamento das imaginações, com a elaboração das fantasias, com as intuições, o pensar intuitivo, o pensar vivo, declanche. Ou seja, ela não vai fechando, mas ela vai produzindo um entre o leitor, operador, porque tem que operar, porque ela pesa 5 quilos. Então, o querer está todo tempo junto. Ela traz o tato, porque ela tem várias camadas sensíveis e ela também traz o sentir não só pela literatura, pela poética, pela lírica, mas também pelas cores, pelas texturas, pelas. Então, ela é uma operação da antroposofia. Não é toda a gente que dá conta de perceber a antroposofia sendo operada, mas é assim que eu concebi e foi assim que fui financiada pelo nosso querido governo Dilma, que dedicou para mim bolsa de estudo, vida de um ano no exterior, ou seja, acho que isso traz uma dimensão importante para o pensamento antroposófico nacional. E português, que fiz meu pós-doutoramento, não, mas meu doutorado sanduíche em Portugal. Então, uma epígrafe que anuncia os modos de apropriação do conhecimento com ênfase processual, junto aos processos de subjetivação na produção de singularidade. Parece um combo de palavras difíceis, mas a primeira coisa que a gente tem que dizer da antroposofia, em geral, mas ainda mais no seu recorte imanente, é que ela tem uma ênfase processual. A própria fala da professora Inês já diz isso. Estão mudando, estão mudando, estão mudando. Ou seja, ela se avaliou no tempo. O que eu era já não sou mais. E aí vai mudando, mudando. Esse processo faz parte da apropriação da antroposofia. Muito bem. Aí diz Rudolf Steiner. Em meu livro, Filosofia da Liberdade, tudo é expressão pessoal. Eu queria, em primeiro lugar, mostrar a biografia de uma alma que se empenha por erguer-se à liberdade. Eu acho isso lindo demais, sabe? E diz muito dos processos dos processos de subjetivação na produção de singularidade. Ou seja, tudo, ele diz, é expressão pessoal. E ele diz isso numa carta para uma amiga. Uma questão
que é fundamento, eu trouxe um fundamento arqueológico, não é? Fiz uma escavação na literatura antroposófica, e nessa escavação eu trouxe a justificativa da antroposofia da imanência. Diz Rudolf Steiner: eu também sinto Eu também sinto como uma carência de meu livro, Filosofia da Liberdade, não ter conseguido responder bem claramente à pergunta se o individual não é apenas geral, se o plural não é um singular. Mas talvez esta seja a questão mais difícil de uma filosofia da imanência. Eu trabalho por encontrar a compreensão entre o panlogismo de Hegel e o individualismo de Goethe. Claro que aqui, não sei se tem alguma aluna ou algum aluno de filosofia, e a gente está num lugar muito complicado, mas a gente não precisa olhar para esse lugar complicado, nem entender esse panlogismo, que é essa coisa de trazer a razão soberana sobre tudo, nem esse individualismo ético de Goethe, que é o singular, o extremo do singular. Estou pedindo, cachorrinho, não para, eu não quero atrapalhar vocês. Pedindo um help aqui para casa. Muito bem. Aí, a gente não precisa nem pensar sobre isso. Quem quiser estudar, tem um campo de estudos muito interessante aí, mas o nosso objetivo aqui é observar como o próprio Rudolf Steiner chama a sua antroposofia de filosofia da imanência. Essa é a nossa questão aqui, não é? Justificar a antroposofia como a filosofia da imanência. E está justificado aqui, na voz do próprio autor, ainda mandando cartas para uma amiga. E ele está falando da obra que ele escreveu mesmo, no mesmo ano da carta, 1894. E aqui eu vou trazer o lugar. Um lugar. O pensamento antroposófico da imanência é antidogmático. Ele é processual. Ele é movimento entre. Ele propõe uma epistemologia do vivo e do singular, que percebe e incorpora o aquém e o além do racional. Ele não é uma epistemologia da contracultura, não. Ele traz o pensar, o sentir e o querer. Ele traz a racionalidade junto com o sentimento, junto com a vontade. Ele não separa, ele inclui. Isso que é a potência desse pensamento. E ele é um pensamento que se afina com o pensamento das filosofias da diferença. Mas eu diria, puxando um pouquinho a sardinha para o lado do nosso querido Rudolf Steiner, eu diria que ele chega num lugar ainda mais potente do que as filosofias da diferença, da imanência. Por quê? Porque ele inclui toda uma mística, uma religiosidade, uma espiritualidade lato sensu, stricto sensu, desculpa dizer, stricto sensu, que as outras descartam. Então, as outras já tiram alguma coisa. Ele inclui. Ele é um pensamento inclusivo. Porém, é bom lembrar, nota de rodapé, vale tudo, mas não vale qualquer coisa. Vale tudo, mas não qualquer coisa. Uma explicação. Eu chamando a meia-lua para ver se ela fica quieta. Vocês podem não estar escutando, mas eu fico doidinho. Uma explicação conceitual do que trouxemos até aqui.
a partir de um dos estudiosos, tradutores de Rudolf Steiner, que é nosso querido Marcelo da Veiga Groel, que vocês devem conhecer aí de Florianópolis, que é doutor em filosofia, com ênfase no quê? Em epistemologia, porque aonde que está o Rudolf Steiner? Questão da epistemologia. Atualmente, ele atua como reitor da Alanus, que é a Universidade Antroposófica lá da Alemanha. Ela não para. Muito bem. E aqui eu vou trazer a voz do Marcelo da Veiga, tá bem? Na consciência individual pode ser cultivada, porém, uma outra dimensão do pensar, o pensar intuitivo. O pensar intuitivo é capaz de mergulhar nas profundezas da realidade e unir o ser humano de novo com a natureza. Ele é, por um lado, um ato individual, mas, por outro, um órgão para perceber o vínculo espiritual entre o ser humano e as coisas. Então, aqui eu deixei das duas maneiras. Primeiro, pensando na escrita, quando ele traz o, o homem como universal do ser humano e como eu gosto e gostaria, se vocês forem escrever TCCs ou artigos, que vocês também fizessem. Risca o homem e coloca interpolado no texto do autor ser humano. Acho que é importante aí. Então, olha só como o pensar intuitivo, ele é o operador epistemológico daquilo que a gente falou lá no começo, que é entre a razão e o sentir, o querer, ele é o pensar intuitivo. E quando a gente fala de intuição, qual que é a primeira coisa que nos vem à cabeça? Eu acho que talvez seja. Não tem nada dessa bobagem de saber e dizer que é verdade, pegar sua verdade e enfiar na cabeça do outro. Não. É sempre algo que você se implica porque você não tem absoluta certeza. Então, você está implicado, você vai devagar, você vai atento. Né? Quem é dono da verdade, quem se sente poderoso, vai atravessando. Isso é o dogma. E nós não estamos com vontade de dogma, porque a gente viu como o dogma nos trouxe até aqui, não é? E não foi uma boa jornada. Muito bem. Uma imagem para introduzir e dar visibilidade à antroposofia da imanência, justamente a de maneira gráfica. É isso, rizoma. Então, eu trouxe essa imagem porque aqui tem o rizoma, que é essas raízes do mangue, tem o ser humano, tem a arte ali no tornozelo, tem os elementos minerais, vegetais, hominais, e deve estar cheio de bicho e outros reinos nessa imagem, claro, além do digital. E aí diz assim: pensar nas coisas entre as coisas é justamente fazer rizoma e não raiz. Traçar uma linha e não um ponto. Então, essa citação mostra como que são esse movimento da antroposofia da imanência. Ela também está no entre. Lá num dos primeiros slides, Rudolf Steiner já falou: eu quero uma relação entre Hegel e Goethe. Ele não queria tirar um e ficar afiliado dogmaticamente só a outro, mesmo porque ele fala assim: querem fazer de Goethe, do pensamento de Goethe, uma
ortodoxia. E não era isso que ele queria. Então, ele quer esse pensamento entre, essa mescla. Essa mescla é a característica até mesmo, se a gente for pensar na arte Waldorf, das artes visuais, é sempre essa mescla, né? Uma aquarela, sempre tem esse movimento entre, não é cheio de linhas duras, rijas. Muito bem. Um verso para introduzir a antroposofia pela imanência poética. O universo inteiro se encontra em movimento. Ele se expande, estrelas explodem, mundos surgem, mundos morrem, nada fica parado. Tudo é fluir e transformar. Também eu sou uma parte deste movimento. Eu não quero me abster dessa expansão, do amadurecer e do crescer. Eu quero me tornar sábia no coração da vida. E a nossa personagem de hoje, professora Inês Hard, aqui em verso. Quero crescer, quero amadurecer, quero mudar. Então, essa é a potência do pensamento imanente. Ele não quer conservar-se, ele quer transformar-se. E eu queria chamar a atenção para duas interpolações que eu fiz nesse verso e duas palavras que eu risquei. O autor, fruto de seu tempo digamos assim, da sua geografia, da sua história, da sua geografia, coloca: o universo inteiro se encontra em evolução. Evolução já é uma palavra filiada a determinados modos de pensar. Quando eu penso em evolução, eu já estou fixando um começo, um fim, uma trajetória, uma coisa que vai melhorando depois da outra. E a gente já está maduro o suficiente para perceber que não é bem assim. Então, eu troquei evolução por movimento, porque estamos em movimento. E movimento não tem carga ideológica. Evolução tem carga ideológica. A mesma coisa fiz com a palavra desenvolvimento, tão cara das professoras Waldorf, não é mesmo? Mas se a gente tiver coragem de dar uma lavadinha, colocar para quarar, como fala a Viviane Mosé, a palavra desenvolvimento, a gente vai se sentir melhor. E também troquei por movimento, porque desenvolvimento também tem uma carga semântica extremamente negativa. Aquela coisa está em desenvolvimento, ou seja, sempre deprecia o anterior, sempre coloca aquilo, o real, o presente ainda vai se desenvolver, então ele é sempre desqualificado. Essas duas palavras, elas são transcendentes. Elas não honram a imanência. Por isso que eu dei uma arriscadinha nelas. Eu trouxe para vocês perceberem como que a gente vai trabalhar com o pensamento da antroposofia da imanência, a gente também tem que agir como ser da alma da consciência. Ou seja, a gente tem que organizar, ser seletivo. Isso não mais, isso ainda assim, isso talvez. A gente tem que fazer o juízo, colocar em ação o juízo. Não um juízo moralizante, o que é muito difícil, mas um juízo filiado a uma ética do vivo. Ai, que bom! Uma pausa para tirar a temperatura e a pressão. Como vocês estão sobrevivendo? Por quê? Porque eu venho de um mundo totalmente diferente de vocês. Vocês estão falando de notas, de colcheias, de não sei o quê. Eu estou trazendo uma coisa que eu não sei exatamente se vocês estão me compreendendo. Então, antes de piorar muito, fiz uma pausa. E abro o microfone e aproveito para parar de falar um tiquinho.
Então, eu tenho feito essas perguntas também, porque a gente, ao observar as crianças, percebe que elas não estão como a gente tinha estudado no seminário, né? Na época do seminário a gente estuda as fases do desenvolvimento. E aí, hoje em dia, quando a gente vai olhar, sabe que as fases, quer dizer, tá todo mundo crescendo, né? O jovem, a criança tá crescendo, tá amadurecendo, mas não exatamente em estanques, né? Não existe mais isso. E às vezes a gente percebe que tem crianças que num determinado ponto, por exemplo, no pensar, estão lá em cima, enquanto numa outra questão ela ainda está com, digamos assim, se comportando quase como uma bebezinha às vezes, né? Então tem uns descompassos aí. É muito difícil hoje em dia a gente falar essa palavra desenvolvimento e continuar dando as mesmas aulas que se davam nos seminários sem aprender a observar. Eu acho que é isso que é o nosso grande fundamento, né? Eu acho que é assim, se me permite. Eu acho que é uma questão de adequação. Desenvolvimento, mas necessita de um predicado. O desenvolvimento, ele não é linear, se a gente for pensar no emocional. Mas ele pode ser linear se a gente for pensar no engatinhar, no levantar, no falar. Então, é só a gente não precisa jogar fora completamente, por isso que eu não apaguei. Eu deixei ali riscadinho para tensionar. Por quê? Porque a gente tem que saber adequar. Rudolf Steiner é o rei da adequação, tanto que ele pegou uma máxima europeia fantástica que é fraternidade, igualdade, liberdade, e fez na trimembração social a sua adequação. Liberdade, mas não é em qualquer lugar, é no espiritual, não é? Fraternidade é no social. Igualdade no econômico. Então, eu acho que a gente precisa também. Eu falo, depois eu fico pensando, será que eu já não confundi tudo? Bem, tudo bem, mas vocês entenderam. Você já deu trimambração social aqui, Inês? Igualdade na justiça, né? Foi só isso que você trocou. Muito bem. Olha só, então, qual que foi o movimento cognitivo que Rudolf Steiner fez para organizar a sua trimembração? Ele fez um movimento de adequação. Então, não precisa jogar o conceito todo fora de desenvolvimento, até mesmo de evolução. Evoluir de uma coisa para outra, recortado, mas não de evolução e desenvolvimento, sabe? Com essa carga ideológica que já se filia a uma carga política, sabe? Então, pronto. Mas por isso. Mas não que essas coisas são juntas, e muitas vezes essas coisas são juntas e se contradizem. E esse é o grande mistério. E essa é a grande necessidade de nós nos exercitarmos num pensar intuitivo. Porque você está sabendo que é de um jeito. Seu intelecto estudou, fez aquele seminário, fez não sei o quê, te disseram tal coisa. Suas observações não estão coincidindo. E aí o pensar intuitivo, ele vai te permitindo o quê? A gente já sabe, adequação. Muito bem. Do seminário, né? Então tudo para mim foi muito novo e muito interessante assim ouvir esse pensar intuitivo, né? E me deu assim até um conforto do que eu já experienciei nesses 2 anos lá, né? Porque muitas das vezes eu encontrei, né, metodologias
Waldorf, né, de música, e nossa, eu tenho que seguir esse modelo, né, eu preciso me enquadrar nisso. Mas ao mesmo tempo eu observava alguns contextos assim, e também de coisas que eu já tinha estudado antes, que eu acreditava assim como educação, né? Não, mas eu acho que não é bem por aí. Em alguns momentos eu tive, assim, coragem para exercitar essa liberdade, né? E foi muito interessante, assim, me deu com a sua fala, Nina, me deu assim até um conforto assim no coração do que eu tenho buscado assim nesse sentido com a pedagogia Waldorf, né, com as aulas de música aqui. Não Obrigada. sou eu, é o Rudolf, é o Rude. É o Eu Sou um conheço. super entusiasta, também dou aula na faculdade aqui de música para os licenciados de música. Então, tem uma pesquisa de tentar entender um pouco também amplamente as possibilidades de currículo, né? E acho que tem uma coisa super importante do que você fala que respinga um pouco nessa minha crença como educador, que é essa busca da nossa essência e da nossa liberdade de conseguir realmente se permitir a se aprofundar em trilhas que a gente acha que são muito pertinentes dentro de um contexto, né? Cada vez mais eu já dou aula há muito tempo em escola regular, né? E eu realmente compartilho da mesma sensação da Inês de que assim sempre vai ser diferente porque eu estou sendo diferente e o contexto que eu estou inserido é sempre diferente, né? Os tempos são outros e tudo reflete de outras maneiras, né? Então assim a única coisa só que eu fiquei pensando sobre quando você fala sobre essa questão é, dessa liberdade e desse pensamento intuitivo é o quanto para mim certo gera uma angústia quando eu tento acompanhar esse pensamento intuitivo das crianças e às vezes a sala é muito grande, né? E o tempo didático nunca é o tempo que é ele é mais dilatado do que o tempo regular, né? Do que o cronos exato, assim. Então, o quanto que a gente precisa de tempo para poder abrir esse espaço, né? E é um espaço perene para a gente também ir aprendendo a ir colhendo essas evidências desse pensamento intuitivo delas dentro desse processo, né? Bem, primeiro eu queria separar, agradeço. Primeiro eu queria separar liberdade e pensamento intuitivo. Também são duas coisas diferentes. Mas adorei o termo que você usou, respinga, adorei. Eu acho assim, sabe, Daniel, o aparelho escolar não é feito para uma epistemologia do vivo. Então, eu acho que eu tenho tentado elaborar muito um pensamento, muito mesmo. Tenho trabalhado com grupos de estudo, tenho focado muito nisso, que é o bem sobreviver. Como que a gente, dentro de um aparelho escolar totalmente inadequado aos valores de uma vida viva, a produção de uma vida viva, a começar pela uma duração de aula, a começar pela uma arquitetura, as coisas que a gente poderia falar, mas como que nesse lugar insustentável, insuportável, como que a gente ainda consegue bem sobreviver? E o bem sobreviver, digamos assim, porque tem o bem viver, né, do Acosta que trouxe, dos Quixoa que trouxe, dos Aimara, mas aí é quase produção de utopia. Mas se a gente não consegue estar nesse lugar, né, do decolonial, dessas coisas chiques que andam por aí, como é que nessa vida mesma, nessa realidade insuportável, nessa sala de aula barulhenta, onde essas crianças não estão com muita vontade de fazer aquilo porque não tem uma cadeira gostosa, não tem ar, muitas vezes, para respirar. Estão sendo massacrados de muitos modos. Como é que nisso tudo eu ainda consigo produzir um fio? Bem viver, de bem sobreviver. Então é isso que eu tenho pensado muito. E aí, evidente
que para pensar assim, a gente tem que pensar sempre no possível. Não no possível como um lugar para a gente desanimar, para a gente fazer tanto faz, que é um gesto tão típico dos escolares, não é? Mas como uma coisa que nos diz, é real, é concreto. As condições de possibilidade são essas. Como que eu não perco minha ética nesse lugar? Até que, até que ponto eu posso ir, não é? E aprender a se valorizar por isso. Olha, poxa vida, estou aqui, estou aqui, massacrado, cansado, esgotado no trânsito, e estou aqui. E isso é bom, sabe? Acho que é isso. Tenho pensado muito nisso, não tenho solução nenhuma, mas saiba que estou pensando demais nisso, estou obcecada por isso. Obrigada. Muito bem. Então, Pode continuar. agradeço. Se ninguém mais vai falar, volto à nossa segunda parte da aula, pode ser? Então, bora lá. Uma antroposofia. E o que é antroposofia? M-I-G-O, migo. Uma antroposofia considerada como processo afirma: o mundo é comigo dentro. E este migo faz toda a diferença. Muda tudo, gente. Muda tudo. Quando você se coloca dentro daquele contexto que você critica, o que você participa, quando você está dentro, como sugere Rudolf Steiner, isso faz toda a diferença. Porque a teoria é linda, né? Mas coloca a gente dentro, como disse a professora, é feita por gente, claro. Tem alguma coisa que não. Então, considerar isso faz toda a diferença. Imanência. Como assim? A própria característica do conceito torna difícil o seu entendimento, pois estamos acostumados a pensar de modo estático, a partir de uma vontade de verdade única, universal. Por isso, a necessidade de, numa antroposofia da imanência, o exercício da cognição do vivo, do pensamento processual, da legitimação da intuição. Então, compreender que a intuição também não é uma coisa solta no mundo, nem um santo que baixa, nem uma psicografia, sei lá. Não é isso. Ela é o resultado de exercícios cognitivos muito fortes. Ela é o treino que se faz antes de entrar no jogo da sala de aula ou do lugar que você vai. Ela, ela é aquilo que, quando você está bem treinado, chega. Chega e você fala e nem sabia que sabia falar. Chega e você faz e nem sabia que sabia fazer. Ela te toma. Isso, na música antroposófica, não sei se vocês estão na música antroposófica todos, mas é justamente aquele momento do improviso, do jazz. Você treina, 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 e aí no meu tempo de formação, lá há mais de 30 anos, começo dos anos 90, a, as bandas antroposóficas, não sei se existem ainda mais, os espetáculos, Marcelo Petraglia era um que conduzia algumas coisas, agora está nesses outros movimentos, todos têm nome e tal, mas naquele tempo era só os estudantes fazendo experiências.
era isso. Aquilo que acontecia era a potência do pensamento intuitivo. Uma oposição. A oposição entre transcendência e imanência. A gente já viu aqui vários pequenos exemplos sobre isso. Ela é uma questão de hierarquia e de subordinação. Eu queria muito que vocês entendessem apenas isso, de tudo que eu falei, se vocês puderem entender que a transcendência sempre subordina o ser a uma ideia pré-posta. Subordina o ser àquilo que já existe. É sempre hierárquico. Aquilo que não existe é sempre mais daquilo que existe. O impossível, aquilo que é idealizado, é sempre muito melhor do que o possível. A sala de aula perfeita que chegará um dia no futuro, como disse a professora, é sempre mais adequada do que aquela que ali está. Então, eu acho que aqui a gente tem o que a antroposofia da imanência quer trazer. Ela não quer que as crianças, que os professores, que o pensamento seja subordinado a uma idealidade transcendental do dogma. Porque o que o dogma faz é construir um céu inatingível e que nos apequena. E que muitas vezes nos desmotiva. A depender de onde eu estou, se eu não estou numa escola chique, se eu estou lá na escola mais triste, mais desorganizada, aquilo vai me apequenando. Em vez de eu olhar para a imanência daquilo que tem e buscar os valores, buscar a riqueza, buscar aquilo que me alegra, que alegra o outro, naquela condição de possibilidade que eu vivo. A transcendência instaura uma ordem superior abstrata. Não existe, gente. Por isso que dá tão certo. Não existe. O que se quer promover com o pensamento imanente é a impossibilidade de criar um mundo fora do mundo que apequene a vida mesma. Uma implicação, e aí eu acho que também tem um operador para nós aqui. Na antroposofia da imanência, pergunta-se pelo que implica. O que implica? Se a imanência se opõe à transcendência, os dois conceitos implicam em maneiras radicais de vida. Por exemplo, na lida com as crianças. Se eu tenho uma criança ideal, eu vou medir sempre a criança que existe por essa idealidade. E a criança que existe vai ser sempre pior do que ela deveria ser. E Rudolf Steiner fala com todas as letras: ninguém deveria dever ser. Ninguém deveria dever ser. O que significa dar sentido à vida por um modelo fora da vida? Se eu tenho um padrão estabelecido. Sala de aula, eu não sou muito chegada em sala de aula, não, tá, gente? Mas sala de aula. A professora, quase sempre, se estiver desatenta, vai criar uma métrica. A métrica da professora, quase sempre, é o aluno que melhor compõe com seus objetivos. Todo o restante da sala, e é por isso que eu gosto tanto da pedagogia Waldorf, vai ser, mesmo lá tem essas coisinhas, mas a gente tenta ultrapassar. Mesmo assim, essa métrica estabelecida por aquele padrão que responde à minha idealidade, as outras crianças serão sempre avaliadas por essa métrica. E quase sempre essa métrica é dada. Ela não nasce da possibilidade, como se diz na sala de aula da pedagogia Waldorf, da constelação da sala. Aquilo que eu consegui fazer naquela sala, eu não consigo fazer na outra. Se eu sou uma professora itinerante,
onde tem 3 quartas séries, cada uma vai ser de um jeito e vai me exigir um corpo, uma voz, uma postura diferente. Se eu vou com o meu padrão, normalmente rigoroso, dogmático, modelador, desprezando a imanência do possível daquela sala de aula, eu perco a alegria e produzo tristeza. O que significa dar sentido à vida por suas condições de possibilidade. Eu gosto de trazer aqui uma figura de uma família que tem uma criança com paralisia cerebral. A criança com graves condições motoras. Quando essa criança faz assim com o dedinho, olha só, a família vibra, como se tivesse, sabe, passado no vestibular. Um dedinho movente que não movia na semana passada e que está movendo agora. Uma ultrapassagem de uma situação espástica terrível. A família toda vibra. Por quê? Porque a métrica é imanente. A métrica não é como a criança perfeita, saltitante, loira, de olhos azuis, quase sempre assim, hein? As instalações de métrica, senhores de Florianópolis, quase sempre é assim. Eu morei aí muitos anos e sei que tem muito ilhéu que não tem essa configuração e que é desqualificado. Por isso, a métrica, ela é sempre transcendente. Isso não quer dizer ir para qualquer lugar, mas quer dizer que nós, olhando o possível de cada um na sua singularidade, vamos apreciar aquele possível. Isso talvez queira dizer que um aluno maravilhoso, cheio de talentos, um músico nato, digamos, entre aspas, como se existisse, pode ganhar uma apreciação até menor do que aquele todo desafinado, bagunçado, mas que conseguiu ultrapassar a si mesmo. Por isso que eu adoro a pedagogia Waldorf, porque ela é um lugar muito bom para a gente realmente exercitar uma antroposofia da imanência, se nós conseguirmos ultrapassar a pressão dogmática que nos assola. E o espiritual? Eu fiz isso aqui para Inês. Eu fiz uma pergunta para Inês. Mas o espiritual não é sempre transcendente? Claro que não. Justamente a antroposofia é isso. Na imanência, não se leva em consideração o espiritual? Justamente o contrário. Todo o esforço da antroposofia é tornar imanente o espiritual. Uma citação que pode traduzir de modo poético a questão do espiritual na imanência. O corpo é o espírito agora. Acho que para mim isso traduz completamente essa questão. E o agora tem peso, e o corpo tem peso, e o espiritual tem peso. Outra citação, pela voz do nosso autor de referência lá no GA4, Filosofia da Liberdade, 1894. Eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, é uma citação longa, mas importante. Como vocês vão ficar com essa apresentação, vão poder estudar, vão poder observá-la com mais vagar. Vou trazer. A mente humana jamais consegue ultrapassar a realidade na qual vivemos. E também não precisa disso. Onde eu estou? Opa, aqui. Não precisa disso. Por quê? Encontra nela, na realidade em que vivemos,
tudo o que precisamos para a sua compreensão. Se os filósofos se satisfazem com princípios que emprestam da experiência, mas projetam para o mundo além, então deve ser possível se satisfazer também com uma explicação tirada do mundo das experiências e apresentado ao viver, ao pensar vivenciado. Pensar vivenciado, outra coisa gostosa da gente perceber. Diz Rudolf Steiner, toda tentativa de alcançar um além é ilusória. E os princípios metafísicos não explicam o mundo mais satisfatoriamente que os princípios imanentes. O pensar esclarecido também não exige essa transcendência, uma vez que o conteúdo de pensamentos apenas precisa de um complemento no mundo das percepções para formar uma realidade completa. Também os objetos da fantasia, continua Rudolf Steiner, somente se justificam quando constituem representações que se referem a elementos perceptivos. Através desse complemento perceptivo, integram-se na realidade. Um conceito que precisa de um conteúdo metafísico é uma abstração a qual não corresponde realidade nenhuma. Eu adoro isso. Ou seja, é preciso desenvolver a percepção. Todo o exercício da antroposofia é para desenvolver membros sensórios, para perceber o espiritual na imanência, para perceber as forças junto às formas. E aí, vou encerrar com um meme para fixar o que foi dito. Diz Rudolf Steiner, lá no GA4, o seguidor da cosmovisão monística sabe, no entanto, que tudo o que precisa para a explicação de um dado fenômeno é imanente ao próprio fenômeno. Bem, aqui está o nosso autor, eu queria trazê-lo. Vocês o conhecem bem, mas eu queria trazer os 3 Steiners, que eu trabalho com essa categoria de fases. O primeiro Steiner, o segundo Steiner e o terceiro Steiner. Nós vamos ver os livros do primeiro Steiner, que é entre 1884 a 1900. O segundo Steiner, a partir de 1901. E o terceiro Steiner, que é o Steiner sistematizador, a partir de 1912. O segundo Steiner é o Steiner, digamos assim, da teosofia. E aí quero justificar também a nossa abordagem através da antroposofia da imanência com essa fala que diz assim: em uma conversa com Rudolf Steiner, em 1922, Johannes Stein perguntou: o que restará de seu trabalho? Ele fala milhares. Eu tirei o milhares, coloquei centenas de anos, tá bem? Ao que Steiner respondeu: nada. Eu adoro que ele responde nada. Nada, exceto a minha filosofia da liberdade. E ficamos nela hoje, o tempo todo. E então acrescentou: mas tudo está contido nela. Se alguém realiza o ato de liberdade lá descrito, encontrará todo o conteúdo. Puxa, eu acho isso é demais. Muito bem, aqui estão, vocês vão receber, tá bem? Esse PDF, vou mandar para a Inês e ela coloca lá no material didático de vocês, se tiverem. Nós temos aqui, para nos encontrarem mais, nossas pós-graduações, o canal do Nina Veiga Ateliê de Educação, o nosso site do Ativismo Delicado, o site das Artes Manuais e o meu endereço também, se vocês quiserem nos seguir nos nossos 4 perfis do
Instagram, estamos sempre por lá. Quero agradecer, é isso? É isso. Muito bem. Eu queria mostrar umas coisinhas, ainda tenho tempo, né? Sim. Eu queria mostrar, então, livros. Acho que isso é legal da gente ver. Depois a gente conversa um pouquinho. A gente conversou no meio. Primeiro, livros sobre os Steiners. Então, eu trouxe dois Steiners, que é importante a gente entender o que acontece quase sempre, não sempre, mas quase sempre nas formações antroposóficas da pedagogia Waldorf, antroposóficas da pedagogia Waldorf no país. Então, do GA até o GA 7 é o primeiro Steiner. Vou ler os títulos. Bem, eu não tenho todos aqui, mas os que eu tenho. Linhas básicas, que é o GA 2. Já vocês já sabem, né? Arquivo geral e tal. O método cognitivo, agora já está editado assim, já deve ter outras capas, que as minhas coleções são muito antigas. Esse aqui, ó, deve ter uns 30 e tantos anos. Enfim, depois o GA4, que é a tese de doutorado dele, que é Verdade e Ciência. Aí vem os nossos livros de... Ainda tem mais um que traduziram, eu ainda não cotejei. Esse aqui eu cotejei entre as duas traduções. Tem algumas coisas... Essa tradução do Marcelo Groel, da Veiga Groel. Essa daqui é mais antiga, e agora tem uma outra, mas essa última ainda não cotejei. Então, não sei. Esse é o GA4. Depois tem o 5, tem o 6. O 5 é o do Nietzsche, que não tem edição no Brasil, mas o texto está no arquivo geral do Rudolf Steiner, que qualquer um de nós pode acessar. E aí, o último livro da primeira fase do primeiro Steiner, olha que interessante, chama-se A Filosofia Mística nos séculos XIII a 17. Então, aqui, ele está fazendo a transição do 1 para o 2. O primeiro livro, olha que interessante, o primeiro livro do segundo Steiner é justamente o cristianismo como fato místico. Então, eu acho que isso diz muito do que é o segundo Steiner. Ele se aproxima. Porque a gente tem que entender que Rudolf Steiner era do balacobaco, né, gente? Ele era da gandaia, não tinha essa coisa de... Ele era um homem da sua época, um estudante, ele era vanguarda, ele estava num lugar ali, num momento histórico incrível que foi a virada do século, gente. Isso era demais, demais. E ele estava para a par com as pessoas da sua época. E aí ele deu de cara com a teosofia, deu uma fraquejada. Foi lá e tentou aplicar o método, isso que eu queria que a gente entendesse, ele tentou aplicar o método dele no religioso, naquilo que a teosofia trazia, que era justamente produzir uma espiritualidade da imanência. Não foi entendido, saiu brigado, aquelas coisas, né, gente, de turma. Saiu brigado e foi fazer outra coisa, porque não teve lugar. O que eu queria trazer é que o segundo Steiner, depois do cristianismo como fato místico, o primeiro livro, que é o GA9, é teosofia. E até muito pouco tempo atrás, já me disseram que continua assim. Esse é o livro de abertura Esse é quase sempre o livro de abertura dos grupos de formação que a gente tem na pedagogia Waldorf. Isso diz muito mais da vontade de teosofia dos formadores
do que do pensamento de Rudolf Steiner. Porque os modos de apropriação desses próximos livros, aí no terceiro Steiner vai ter os livros específicos, né? Os livros dedicados à pedagogia Waldorf. Aí volta uma fofura, não é, gente? O conhecimento dos mundos superiores. Se a gente fizer isso, se essas coisas... Mas isso aqui nos leva para um lugar onde o gozo pela transcendência vigora. É muito difícil para nós irmos por aqui e trazermos o pensamento de Rudolf Steiner juntos. A gente se apropria desses livros com a nossa vontade de verdade, com a nossa vontade de dogma, com as nossas certezas, com a nossa desqualificação da vida mesmo em detrimento de uma outra vida. Não sei onde é que mora essa outra vida, mas... Enfim, depois, o último Steiner é um fofo, porque ele falou assim, não, deixa eu ver qual que é o meu caminho, eu quero a vida prática, eu quero a vida mesma. Cada pessoa que chegava perto dele, ele inventava um trem, né? E quer fazer agricultura? Bora lá, pega o pensamento da imanência, a filosofia que ele criou, a metodologia de percepção do mundo, do real, e vamos fazer essas plantas aí, perceber as forças dos planetas nessas plantas, forças, não os planetas lá longe, eu adorando, não. Aqui. Ah, é criança? Tá querendo dançar? Ah, não sei o que lá. Cada pessoa que chegava perto dele, ele inventava uma coisa prática, genial, mas, como ele mesmo disse, a partir da sua filosofia da liberdade, e não da sua teosofia, não, da teosofia dos outros, porque os livros Teosofia e Conhecimento dos Mundos Superiores e os outros do segundo Steiner são geniais, desde que você se prepare para entendê-los a partir do lugar onde Rudolf Steiner escreveu, não a partir da sua igreja. Desculpa. Bem, falei. Agora estava adiantando mais. Bem, enfim, quero trazer uns livros assim. Olha, gente, vou ser bem sincera, eu ando noutra vibe, sabe? É, mas eu carrego a antroposofia, eu sou ela, sim, sabe? Tudo que eu pego de qualquer autor, eu mastigo a partir do meu da minha estrutura antroposófica. Por isso, eu não estou assim muito na escola, nem na pedagogia, mas estou estudando autores incríveis, completamente longe, mas eu vejo a potência do pensamento antroposófico nesses autores incríveis. Mas eu quero trazer alguns autores que eu acho que vocês vão gostar de ler. Não, alguns autores não, algumas obras de Rudolf Steiner sobre antroposofia que eu acho que vocês vão gostar de ver. As novas eu não tenho ido muito lá. Tem um pouco, vou trazer também. Então, eu acho que aqui, eu acho que é o 33, já 33. 30, que é Arte Estética segundo Goethe. É um livrinho genial, gente. A gente não precisa entender nada, porque tem umas coisas que já nos tira de sério. Mesmo que você não entenda, a modo como ele organiza o pensamento, cai umas fichas muito boas. Uma autora do contemporâneo, que é a Christine Gruvet, que eu gosto demais. E ela está trazendo aqui questões importantes para nós. E ela traz um caminho para quem gosta de religião e tal, para quem tem essa coisa mais junto do místico, que é o caminho de Mani, que eu acho interessante, que é juntinho com a Ute Kremer, da samba. É uma delícia. Uso demais. Aí tem um livro que eu uso muito, nossa, principalmente academicamente, eu uso demais, que é Carências da Alma em Nossa Época. Eu não fiz, eu fui pegando essas coisas aqui antes de entrar, mas depois eu posso fotografar todos eles e mando para a Inês, ela faz um muralzinho. Eu mesma faço, eu vou fazer um muralzinho, assim, um slide com tudo isso. Nós citamos muito o nosso querido Bruno Calegaro, tá bem? Momentos de um Caminho, que é onde estão as cartas da Rosa, do Rudolf Steiner. É muito bom também, sabe? Alegra. São coisas que nos alegram, não que nos apequenam.
Aqui é importante da gente ter, que é o livro organizado pelo Marcelo da Veiga e da Tânia Stolz, não é? Que é o pensamento de Rudolf Steiner no debate científico. Eu assim, discordo de quase tudo, mas eu acho ele importante, tá bom? Acho ele muito importante. E acho que se vocês estivessem numa pós-graduação, a gente podia lutar um pouco com esses livros aqui, com esse livro aqui. Tem mais, eles fizeram mais. Um livro que eu li inteirinho, está no canal e li inteiro, é A Vontade de Futuro. Eu confesso a vocês que eu gostei muito mais do título do que qualquer outra coisa. Mas valeu também ler, que é do Peter Selg, um pensador arejado, contemporâneo, bom, livro lançado, acho que o ano passado, deixa eu ver, 2024, tá bem? Ele está inteirinho, se você gosta de escutar e aguenta a minha voz, que não é fácil, tá no canal. Esse aqui eu gosto muito, nós citamos ele há pouquinho, né? Que é a biografia do Rudolf Steiner, mas tem aquele outro que ele escreveu, pena que não completou, que também é ótimo, que é o Minha Vida, não peguei, mas ele tem ali também. E esse aqui é o último que eu li sobre a vida da Terra, que é um professor da Alemanha, está falando disso que eu falei dos reinos. Ele está falando até tem aqui outros reinos, não é que não é nem bicho, nem planta, nem gente, nem pedra. São os outros reinos, e ele está falando de uma potência muito legal para quem está na sala de aula da, da, da escola Waldorf, pode ser um lugar para você. Sabe, tem livros que a gente lê para ter ideias, que nos dão inspiração, sabe, que nos tiram do lugar. Bem, agora, enquanto eu falava com você, lembrei de vários outros, mas vou deixar, chega, não aguento mais me escutar. Vou abrir a palavra. Eu posso fazer uma pergunta, então, ainda? Desculpa. Tá, temos tempo. Temos mais meia hora, fica à vontade. Não, Nina, você citou uns exercícios muito importantes, muito fortes, né, que podem nos ajudar nessa legitimação da intuição, né? E você podia falar um pouco mais sobre isso, ou talvez me dar um exemplo? Talvez eu não tenha entendido bem na sua fala. Uai, toda arquitetura antroposófica é para isso. Desde os exercícios complementares do dia da semana, até a euritmia, a aquarela, a pintura, a música, toda arquitetura antroposófica, se entendida, não como um produto a ser aplicado, mas como um exercício cognitivo, é para isso. Veja, não sei como é que está hoje em dia também, mas veja só a formação do professor. A formação do professor não o professor faz exercícios de modelagem, de pintura, de arte da fala, faz exercício de aritmia. Não é para sair por aí aplicando aritmia nos outros. Não. Ele faz isso para o que a gente fala hoje? Exercitar os membros sensórios. Quando a gente exercita os membros sensórios, não é lá longe, no abstrato. Não é ilusão, gente. É real. Para observar o mundo, para observar os membros sensórios, para desenvolver os membros sensórios, esse exercício, esse fazer, sabe? Essa técnica, até mesmo técnicas de ascese, é que vão permitir que na hora que o negócio apertar, chega alguma coisa. Então, toda a arquitetura antroposófica serve para isso. Se não aplicada ou apropriada de modo burocrático. Porque o que eu percebo muitas vezes, eu dou aula para um montão de professoras Waldorf,
nossa pós-graduação, o currículo dos trabalhos manuais da educação steineriana, é que muitas vezes aquilo chegou para a professora como uma imposição, como uma burocracia, como um dogma pleno de tabus. Ela não está entendendo as forças que habitam aquelas propostas, tanto dela quanto estudante da antroposofia, quanto dela como docente numa escola Waldorf. Então, eu acho que todo esse tudo que a gente faz na antroposofia é para isso. Não tem outro lugar. Desenvolvimento do pensar vivo, do pensar intuitivo, da percepção, de estar presente ao presente, catar um negocinho que vem não sei de onde. Eu nem quero dizer de onde que vem, porque daqui a pouco estão criando igreja em nome disso. E criam. E criam. E aí, o problema de criar igrejas é que ela acaba valendo mais do que as pessoas, mais do que os exercícios. Não é? Então, enfim, não sei se eu respondi, mas também foi o que. Foses biográficas. Eu quero terminar com um verso, que eu sou fanática, sou a fanática do verso, tá, gente? Muito bem. Eu Então, acho que tem um verso que a gente. Ele tem uma mágica nele que eu acho genial, sabe? Uma pegadinha e uma mágica. Se vocês me permitem, vou trazer a voz do Rudolf Steiner. Eu sou, você já deve ter reparado, sou meio apaixonadinha pelo moço, sabe? Sou super. Eu gosto demais desse pensador, sabe? Ele é o diletante universal. Eu me identifico. Então, esse verso dele eu acho que compõe demais com o que eu penso. Eu trago serenidade em mim mesma, eu trago as forças que me fortalecem. Quero preencher-me com o calor dessas forças. Quero permear-me com o poder da minha vontade. Quero sentir como a serenidade se derrama por todo o meu ser quando me fortaleço para encontrar em mim a serenidade como força pelo poder do meu esforço. É o que eu desejo para vocês. Esforço na coisa certa, naquilo que a sua ética mandar. Se esforce, empenhar-se ao máximo por aquilo que vocês acreditam, sem medo de estar errado, porque a gente tem a certeza, a gente sempre está errado. Isso que é bom, não é? A gente pode mudar sempre. Obrigada, viu, gente? muito, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer enorme. Acho que todo mundo concorda comigo, né? Que foi uma aula muito importante para nós. Então, queridos, vou desligar Tem uma a nossa mãozinha ali, gravação. ó. Tem uma É mãozinha o quê? batendo palma para Ah, é você. assim? Daniel tá batendo Ah, palma. legal. Então, vou fazer uma coisinha também. Ah, Ah, e agora tem legal. até outros, tá vendo? Muito bem. Chique. Pois é, Muito é o bem, gente. universo. Obrigada, viu?